Boa noite, gente. Essa é uma gravação que antecipa a nossa aula de tópicos de educação e diversidade, e eu espero que o nosso debate na sequência, na terça-noite, possa clarear ainda muitas questões que vão ficar em aberto aqui, né? A intenção dessa gravação é trazer alguns flashes, alguns elementos aí do que a gente leu e do que a gente também assistiu na aula sobre Milton Santos, os conceitos, categorias principais na obra de Milton Santos. Mais uma vez, né, toda a nossa conversa nessa disciplina é buscando fundamentação para o conceito de alternância, para a metodologia, para a pedagogia de alternância. E assim a gente fez uma discussão já sobre o tempo, né? Tempo histórico, temporalidade, tempo mítico. E chegou agora a hora de a gente conversar sobre o espaço. É claro que na mitologia, na cosmologia guarani, tempo e espaço estão articulados. E isso parece uma coisa muito cotidiana, muito resolvida no senso comum, na cultura tradicional guarani, e a gente vai ver isso também em muitas outras culturas. No entanto, na cultura ocidental, essa relação de tempo e espaço ela é um pouco mais complexa, mais difícil, e só debates mais recentes, nos últimos 50 anos, da discussão da geografia humana, é que a gente faz essa articulação entre tempo e espaço também. Eu pensei em começar, então, uma digressão, uma reflexão aqui, a partir de um recuo histórico, para a gente entender o que aconteceu com a categoria espaço, e vocês vão ver que existem muitas semelhanças ao que a gente já discutiu com a categoria tempo. Então, eu pensei em primeiro, eu estou falando aqui categoria, eu pensei em primeiro lugar fazer um exercício de observação com vocês sobre alguns sentidos e algumas representações que o espaço assume no cotidiano, no que a gente vê na vida cotidiana e também nos meios de comunicação, nas nossas conversas, né? É um exercício de abstração, porque o espaço, assim como o tempo, é quase como o ar que a gente respira, né? Então faz parte do nosso agir cotidiano, a gente se movimenta no espaço e organiza o nosso espaço. Então, fazer um distanciamento agora e uma abstração talvez seja um pouco difícil. Por isso eu pensei em fazer um exercício agora de observação com vocês a partir de um conjunto de fotos. Deixa eu projetar aqui, só um minutinho. Isso. Percebendo o espaço nos seus múltiplos sentidos e representações. Então vamos olhar essas fotos e depois a gente debate, né? Aqui nós temos uma foto do planeta Terra, uma paisagem. Eu acho que isso aqui é um vale andino. Algumas representações cartográficas. O espaço explorado, delimitado, com apenas uma função, homogêneo. O espaço urbano, artificializado, geométrico.
o espaço sob intensa exploração. Aqui é uma foto de Serra Pelada. Aqui o espaço disputado pelos movimentos socioespaciais, como diz Bernardo Mansano Fernandes. O espaço mítico, a representação da Mãe Terra. A agricultura familiar, agroecológica, o vínculo com a terra trabalhada, o espaço ritual, o Tekorá, o Jehovassá, a bênção sobre a terra, a discussão do espaço, das relações na educação do campo, na educação indígena. Que é uma reportagem sobre a entrega da fazenda Itamaraty para o Movimento Sem Terra, a desapropriação, isso nos anos 90, e no início dos anos 2002, né? Então, a mudança da natureza do espaço, agora uma propriedade coletiva. A escola como um espaço de formação e socialização. Então, aqui nós vemos, através dessas imagens, que o espaço, ele adquire, na nossa experiência cotidiana, vários sentidos, várias funções, e é muito importante a teorização desses sentidos e dessas relações que a gente estabelece com o espaço. A exemplo do que nós discutimos, então, sobre a história, sobre o tempo, existe toda uma teoria hoje, especialmente na geografia humana, discutindo, então, os diversos sentidos, as diversas representações, as diversas funções, a multidimensionalidade do espaço e essa forma específica do que o espaço assume enquanto território, enquanto lugar. E esse conjunto de teorias e conceitos, eles são fundamentais também na educação do campo, na educação indígena e também na alternância. Mas essa discussão ela é relativamente recente, se a gente vai pensar o desenvolvimento da ciência desde o século XVII até aqui. É muito recente a abordagem, vamos dizer assim, ontológica do espaço, né? Pensando o espaço enquanto espaço vivo, espaço socialmente construído. É muito mais, existe um acúmulo muito maior de uma visão funcional do espaço, uma visão muito mais matemática, muito mais geométrica do espaço do que essa visão mais recente do espaço vivo, do espaço socialmente construído ou ontológico. Então, é uma pequena digressão aqui que eu faria. Vamos voltar aqui para o... Isso. Eu já na discussão com alguns de vocês na disciplina de epistemologia, eu falava que as descobertas científicas, a partir do século XVII, começam a compreender toda a realidade
reduzida a uma forma matemática de entender. Quer dizer, o próprio Galileu, ele vai dizer que o cosmos inteiro ele pode ser escrito num livro e a linguagem desse livro vai ser equações matemáticas. Então, a compreensão do planeta, dos astros de todo o cosmos poderia ser explicado através de equações matemáticas, geométricas e físicas. Isso foi a origem também no que nós vamos chamar de física mecânica, né? Onde Isaac Newton, por exemplo, ele vai conceber o espaço como um espaço absoluto. É um espaço que pode se expressar, pode se explicar através de 3 dimensões: profundidade, largura e comprimento. Então, como se fosse um container, uma caixa onde vão sendo guardadas as coisas. Esse espaço é um espaço que está dado, né? Ele não precisa ser explicado, ele existe e ele precisa ser apenas preenchido. Então, essa é uma representação que, com o início das ciências, as descobertas científicas, o espaço sofre também, como toda a realidade, uma redução, né, matemática geométrica. Um filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, ele vai falar de que tanto o espaço como o tempo são categorias pré-existentes. Antes de a gente nascer, ou antes de a gente desenvolver a nossa consciência, a nossa capacidade de conceber o mundo, já existe espaço-tempo como dados, como algo que já está posto e que nós vamos... ele precede o nosso pensamento, né? Então, algo como a priori, uma coisa que vem antes. Então, não é objeto de discussão, como o oxigênio que está aí, o espaço e o tempo também são categorias que pré-existem, que elas independem do nosso intelecto. Então, essa é uma concepção que ainda hoje perdura, e ela é resultado de uma compreensão da realidade que a gente vai chamar de mecanicista, né? O próprio corpo também é concebido como um conjunto de peças, que é sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, que se encaixam como se nós fôssemos um autômato. Então, assim também, o espaço e o tempo são concebidos, representados como matematizáveis, né, contínuos, capazes de reduzidos a uma métrica, né, a um cálculo. E isso é fundamental, né? Lefebvre é um dos filósofos, sociólogos marxistas, que vai dizer que a própria modernidade, né, o sistema de produção capitalista, a produção de mercadoria, que pensa a circulação da mercadoria e o surgimento do modo de produção capitalista, ele precisa dessas representações, dessas reduções matemáticas do tempo e do espaço, para pensar então um tempo funcional, um espaço funcional, um espaço especializado, que é fundamental então para o desenvolvimento do sistema capitalista. Se a gente vai pensar os processos que se deram com a conquista e a ocupação do nosso território brasileiro, mas isso a gente vai ver na história de outras nações também, esse espaço homogêneo, esse espaço destituído de identidade, também foi parte do discurso de ocupação, de conquista do território. Então, as pesquisas que dão conta, né, de todo o processo de
de ocupação do território brasileiro, dos embates também com os povos indígenas, da destruição da natureza, e toda a violência que se dá com esse avanço, nós vamos perceber que há a reprodução de um discurso de um espaço vazio, né? Então, a pesquisa historiográfica que vai, por exemplo, falar do avanço dos bandeirantes, ou mesmo o avanço da fronteira agrícola a partir das colonizadoras, existe um discurso, então, de que esse aqui era um território vazio e que precisava ser ocupado, modernizado. É preciso trazer para cá também o desenvolvimento e a civilização. Então, trata-se de uma conquista de uma terra de ninguém. Então, essa visão, né, já desde do século XVIII para cá, de um espaço vazio destituído de qualquer identidade, é fundamental também para pensar o processo colonizatório, o próprio processo colonial, né, da América Latina, como um espaço que é vazio, uma terra de ninguém, e que agora, através da modernização conservadora, também da Revolução Verde, da monocultura, ele ganha um sentido. E é um sentido também, um sentido reduzido, que é a extração de riqueza, a produção de mercadorias, a produção de commodities. É bem interessante quando a gente vai olhar um pouco mais esse discurso. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, muitas cidades têm monumentos semelhantes que são em homenagem aos colonizadores, assim chamados também de pioneiros. Aqui no caso eu estou trazendo um exemplo de uma cidade no Paraná, Francisco Beltrão. Veja o que se diz ali, né? A concepção de espaço que está subjacente a esse monumento. Oriundos principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vindos a cavalo, carroças ou caminhões, abrindo picadas, transpondo rios e pontilhões, enfrentando poeiras e atoleiros, aqui chegaram famílias inteiras, amparadas pela colônia agrícola General Osório. A eles, nossos heróis pioneiros, modelos de fé, coragem e esperança, aos quais devemos tudo o que temos e somos. Aqui deixamos a nossa gratidão. Então, esses pioneiros diziam, não tinha nada aqui, tinha que fazer tudo, lascar madeira para construir. Isso foi em 51. Os primeiros que vieram, eles tinham uma extensão de terra bastante grande, então vinham outros familiares, eles cediam, olha, eu tenho muita terra, fica esse pedaço para você. Então, veja como é cara, como é importante, como é presente aqui a visão de uma terra vazia, né, uma terra de ninguém, né, um espaço que agora vai ganhar sentido através da ocupação. É uma ideologia, então, que vai também legitimar a conquista e a colônia. Né? Por muito tempo, então, se desenvolve, através da geografia, um discurso meramente descritivo da relação do ser humano com a natureza. Então, um território homogêneo, um território dado, ele não é objeto de uma reflexão histórica, né? Então, enquanto que o tempo ele se torna hegemônico, porque a visão de progresso, a visão de avanço civilizacional dá toda uma relevância para a reflexão do tempo, né? A exemplo, por exemplo, da própria dialética marxista, da dialética hegeliana, que vai falando do tempo como um processo histórico inexorável em direção ao progresso e ao futuro. O geográfico, né, o espaço, ele é fixo, ele é lugar do perene, do que não se modifica. Então, a
a geografia ela vai assumir muito mais, até a década de 50, um papel meramente descritivo, né, do que seria, então, os recursos naturais, a hidrografia, o relevo, o próprio clima, sem entrar numa discussão mais histórica do próprio espaço, né, sem uma discussão das relações de opressão, de conquista, de sujeição que se dá nesse espaço. Então, por muito tempo se manteve, nós temos aí geógrafos muito importantes nesse processo, como Humboldt ou mesmo Hatzel, né, que vão falar então do espaço como um espaço fixo, um espaço sem nenhuma dialética, sem nenhum processo de transformação, né? É um espaço que simplesmente precisa ser objetivado e ocupado. Nós vimos na discussão do tempo, especialmente a partir de Norbert Elias, também Heidegger e Thompson, né, como foi o debate em aulas anteriores, que o tempo já era concebido, então, como ontológico. O tempo ele não é mais algo não era mais concebido como algo dado, mas ele é resultado também das relações que o ser humano tem, né, com a transitoriedade, com o fluxo dos eventos. Então, a exemplo, né, como Norbert Elias reflete o tempo, também o espaço começa a ser objeto de uma discussão, ganhando também um contorno ontológico, ou seja, a pergunta de um espaço que é resultado das relações sociais, as relações comunitárias e toda a trama, o drama da vida das pessoas que ocupam esses espaços. Então, Milton Santos, nesse sentido, na geografia brasileira, ele é pioneiro, olha, eu estou usando a palavra pioneiro, mas ele é um dos primeiros precursores dessa ideia de que o espaço também ele é um processo. Essa é uma definição muito importante, né? O Milton Santos vai chamar o espaço como um sistema de organização de objetos e de ações. Milton Santos, quem acompanhou a aula ontem vai lembrar, ele foi discípulo tanto de marxistas como também de Sartre, né? Então ele pensa um espaço existencial, um espaço onde se desenha, onde acontece a vida das pessoas, né? E o próprio espaço adquire então existência, uma vida, ou seja, a ontologização do espaço. Então, a partir da década de 60, começa uma grande discussão na geografia humana, onde o espaço só pode ser concebido como socialmente constituído. Ou seja, o espaço se realiza na história. Aqui, então, é como se o tempo fosse a quarta dimensão do espaço, né? O Milton Santos vai dizer que o espaço surge a partir de técnicas de apropriação da natureza. Sobre esse conceito de técnica em Milton Santos, vamos pensar assim, um ato de criação do espaço, talvez o ato primordial de criação do espaço, como a abertura de uma clareira, né? Os guaranis abrem então uma clareira no mato para fazer seu cocoê. Esse ato de abertura e então de criar um espaço no meio do mato, né, onde é possível a produção de alimentos, é possível ela já se expressa como uma técnica que vai fazer a mediação entre a sociedade, os seres humanos e a natureza. Então é nesse ato que surge o espaço para Milton Santos. E claro que esse processo de apropriação ele vai
sofrendo todas as contradições, né? O Milton Santos ele tem uma formação marxista, né? E ele vai explicar, então, essas técnicas de apropriação da natureza e criação do espaço a partir das contradições do próprio capital, das contradições entre os meios de produção, o que ele chama dos fixos, né? Dos objetos fixos distribuídos no espaço, e a circulação da mercadoria e a circulação do capital, que vai ganhando cada vez escalas globais, né? Então, é o que ele chama de fluxos também, que geram espaços, né? Bom, eu estou trazendo aqui um esquema porque quando a minha tese de doutorado, eu fiz uma discussão, então, do que a gente chamava de sociologia do espaço. Eu arrisquei aqui um sistema de 4 momentos nessa organização do espaço, e ela está ao sabor do tempo, né? Ela vai, de forma cíclica, né, sofrendo essas transformações. Então, como eu falei da clareira, né, então seria um primeiro momento a conformação material, né, a conquista da terra, a colonização, a tomada da terra, enfim, a delimitação de um espaço para uma construção de um prédio. Então, essa é a conformação material em cima de um substrato material, a terra, né? O terreno. Né? Então, esse é um momento onde se dá, então, essa distribuição de objetos e ações. Mas existem outros momentos nessa conformação do espaço que seriam a organização político-estrutural, né? Então, a economia vai explicar, a política vai explicar como é que esse espaço vai se conformando em unidades municipais, bairros, estados, nações. Inclusive, existe um arcabouço jurídico e também existe uma funcionalização econômica desse espaço. Então, é um segundo momento. Um terceiro momento é, então, esse agir transformador, e aí há um conceito do Foucault, heterotopia, né? Que a gente fala em utopia como uma coisa que nos move na história em direção à transformação, mas existe um conceito espacial, né, que é a heterotopia, a construção de um outro espaço, um espaço diferente. Então, um agir que pode ser revolucionário ou conservador até, né, de transformação, então, desse substrato material que foi organizado político e economicamente. Agora ele vai ganhar um aspecto também transformador, político, revolucionário. E não por último, porque esse aqui é um processo cíclico, né, espiralado até, existem representações simbólicas e culturais, míticas, né, que são resultado também desse processo. Então, a gente pode falar de um território como um lugar de pertença, um lugar mítico, um lugar de memória, um lugar ancestral. Enfim, esse movimento de 4 fases e que vão sucessivamente se repetindo, só que em outros níveis de complexidade, né? Só para a gente ter uma ideia assim, de como o espaço ele vai se conformando, mas sempre a partir das relações sociais, das relações entre sociedade e natureza, que vão fazendo essa constituição do espaço. Aí nós temos o conceito de território, né? Ele é um conceito super importante para nós, até faz parte do nome do nosso mestrado, né? O Milton Santos ele vai dizer que território e espaço é a mesma coisa, ele quase não distingue. Agora, há outros teóricos, né? Nós vimos um texto aí do Bernardo Mansano Fernandes, né? E que ele vai dizer que o território é uma especificidade, uma qualidade do espaço geográfico, enquanto o espaço geográfico ele pode ser uma panaceia, você está falando de muitas coisas, o território já ele é mais específico, ele tem imbricações identitárias, né? Ele sofre, ele se conforma, ele surge e desaparece a partir de movimentos políticos, né? Então, o território é um espaço construído histórica e socialmente no dia a dia,
né? Isso a gente poderia falar também do espaço, né? Mas ele é condicionado por identidades, né? E pelo diálogo entre os atores sociais a partir de uma intencionalidade. Essa palavra intencionalidade nos lembra muito Paulo Freire, né? Paulo Freire fala que o ato de educação, de educar, é um ato intencional, né? Você não faz isso gratuitamente. A ocupação de um espaço também é intencional, né? Seja a acumulação do capital ou a viabilização de um modo de vida, né, tradicional ou da agricultura familiar. Então, existe uma intencionalidade que gera territórios. Por isso, o território, mais uma vez, né, ele não é um resultado. Quer dizer, ele é um resultado, ele não é um dado. O território é fruto de um processo, né? E esse processo, gente, ele tem vários vetores, né? Como eu mostrei naquele gráfico de 4 fases, ele tem a dimensão política, ele tem a dimensão econômica, ele tem a cultura, a religião, a etnia, e ele é apropriado de formas diversas pelos atores sociais, né? Então, deixa eu só nesse slide aqui. Então vejam, um território ele tem uma dimensão ambiental, né? E que vai nos pautar numa discussão, numa luta, num processo em busca de sustentabilidade, né? O território também tem um aspecto social que pergunta pela equidade, né? Mas ele também tem uma dimensão político-institucional, né? Que é a organização política do espaço, né? Desde Estado-nação até municípios, regiões e tudo mais, é uma demanda por governabilidade. E tem aquela dimensão que é a mais citada, que muitas vezes é a única que se enxerga ainda que ela é hegemônica hoje, que é a econômica, né, que se pauta pela competitividade, né, pelo diferencial que cada território tem hoje na economia global, né. Então isso tem um apelo muito forte em detrimento das outras dimensões. Então aqui aqui a gente tem uma descrição, por exemplo, como se fossem camadas, né, layers, né, que se sobrepõem, ainda que na concepção, na compreensão cotidiana, as pessoas não vão ver isso dessa forma separada, mas só para fim de a gente entender essa multidimensionalidade, né, vamos pensar assim, um assentamento, né, então você situa ali no primeiro grupo, no primeiro nível, né, os grupos comunitários, as escolas, as estruturas, então, que a sociedade organiza, né, enquanto coletivo. Nós temos daí, depois, esse seria, então, o nível político-institucional, né? Nós temos o nível, também a dimensão social, que, então, são os assentamentos, as agrovilas, a malha a malha viária, né, os deslocamentos dessas pessoas e, enfim, os assentamentos humanos nesse território. E temos, então, a dimensão econômica, eventualmente agroindústrias que estão instaladas, silos, a própria exploração econômica daquele espaço, né, com as diversas culturas, a dimensão ecológica, a bacia hidrográfica, os biomas afetados, a erosão, a perda dos solos, e a composição, então, de todas essas dimensões compondo, então, o território enquanto totalidade, né? A totalidade é um conceito importante também para o Milton Santos, né? Ou seja, então, onde todas essas dimensões se agrupam, né? O capitalismo ele vai tornar essas dimensões desencontradas, né? Porque ele funcionaliza algumas em detrimento das outras, né? E então
essa divisão, além dela ser importante para a gente compreender a natureza do espaço humano, ela também é ali que o capitalismo opera para colocar essas dimensões em contradição uma com a outra. O território, também é importante dizer que ele ganha relevância enquanto lugar de ação do próprio Estado, né? Então esse mapa aqui, ele já não é mais atual, mas ele foi muito importante ainda durante o governo Lula e Dilma. Aqui estão todos os territórios rurais que eram prioritários para as políticas públicas de desenvolvimento, do desenvolvimento descentralizado. Então vocês veem aí, por exemplo, os 3 territórios do Mato Grosso do Sul, inclusive o território da Grande Dourados, que está ali no meio, né? A UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, é resultado de uma política territorial, e a UFGD nasce também nessa discussão de território. Isso é importante a gente entender, né? Tem o território da reforma e o Cone Sul também. Então, assim, o território ele se tornou, né, ele é objeto de debate no Brasil porque ele foi objeto também de políticas públicas descentralizadas, né? Então, onde ganha notoriedade essa dimensão pluriétnica, multidimensional, e também uma visão de governança onde participavam não só governos, mas também organizações não governamentais, movimentos sociais e tudo mais. Então, aqui nós temos uma convergência, né, entre política pública e política territorial. O território, ele, na leitura de Bernardo Mansano Fernandes, ele é um espaço de conflitos. Ele enquanto uma categoria histórica, ele tem uma conflitualidade, justamente porque ele possui fronteiras. Essas fronteiras são móveis. Então a gente vai falar o território do agronegócio, que expulsa os territórios indígenas, e que expulsa também os territórios da agricultura familiar, mas que em algum momento ele é transformado através dos assentamentos, se transformando então num território camponês, um território da agricultura familiar. Então, o Bernardo Mansano Fernandes, ele vai dizer que é típico dos territórios movimentos de expansão, fluxo, refluxo, multidimensionamento, criação e destruição de territórios. Isso ao sabor da própria contradição do capital, que se territorializa e desterritorializa também grupos e coletivos, né? Então, baseado numa teoria de Rafestan, Bernardo Mansano vai falar de processos territoriais como desterritorialização, territorialização e reterritorialização, né? Então, a gente pode, por exemplo, no exemplo das retomadas, Guarani Kaiowá, você tem um histórico de desterritorialização, territorialização e reterritorialização, né? Quer dizer, o próprio Sarambi, né, que, na linguagem guarani, que é o espalhamento dos povos indígenas por ação do avanço da fronteira agrícola, coloca os indígenas numa territorialização de confinamento, como é o caso aqui da reserva indígena, né? E chega um momento que esses indígenas, ao reivindicar suas terras ancestrais, iniciam também um processo de reterritorialização. Então, na luta pela retomada das áreas, você vê esse DTR, né, muito claramente, muito dinâmico, né? Então, Bernardo Mansano vai apontar isso como fruto da distribuição desigual
da concentração do capital das estratégias territoriais globais, né? Esse processo ele se dá hoje globalmente, né? E aí ele vai apontar de que nós temos hoje os movimentos sociais, especialmente camponeses indígenas, como movimentos que se espacializam. As suas lutas não são só lutas históricas, elas são lutas também no espaço, porque elas organizam territórios, elas reconquistam territórios, e ao conquistá-los, elas redefinem inclusive a natureza e a função do espaço. É muito interessante, por exemplo, a distinção entre as pautas do Movimento Sem Terra, que pauta o território como um território de trabalho, produção da vida, enquanto que as retomadas Guarani Kaiowá vão apontar o território numa visão muito mais tradicional, né? O território que é ocupado, ele não é prioritariamente um espaço para a produção econômica coletiva ou de pequena escala, mas é um espaço, sobretudo, ancestral. É um tecorá, né? É um espaço que tem uma dimensão mítica, né? Então enquanto que o MST ocupa o latifúndio, um território de agronegócio, de monocultura para produzir agroecológico, o indígena ele vai conquistar esse espaço como um espaço de novo ancestral, um território tradicional, ou seja, se redefine a natureza e a função desse espaço. Bom, por último, né, para só as consequências para pensar a educação. Um pouquinho. Consequências para pensar a educação e a alternância a partir desse debate sobre o espaço. Em primeiro lugar, a educação do campo e a educação indígena, elas carregam em si, desde o seu histórico, do seu surgimento, um significado territorial profundo, que a gente precisa reconhecer ao pensar currículo, ao pensar alternância, ao pensar a escola do campo indígena. Então, são processos de educação que não se reduzem à mera escolarização, eles não se esgotam nos muros da escola, mas são processos de formação que fazem a leitura constante dos espaços. Vejam, o Paulo Freire, quando ele fala de educação, e ele diz que é a capacidade de você ler a sua história, né? Bom, nessa perspectiva aqui, você vai dizer também a capacidade de ler os seus espaços, de você reconhecer os seus territórios, seus contextos, né? Então, o campo ou a floresta, eles não se reduzem meramente a um espaço de produção de mercadorias, mas eles são lugares onde se dá a reprodução da vida de um modo de vida específico, que é diferente da cidade, que é diferente do agronegócio, do espaço do agronegócio, né? Então, esses sujeitos que fazem a leitura dos seus espaços demandam uma educação específica a partir de seus contextos. No campo, os territórios do campesinato e os territórios indígenas, eles são diferentes do território do agronegócio. O agronegócio é um campo que pode até ter muita tecnologia, um investimento muito grande em tecnologia de produção, mas do ponto de vista social, ele é arcaico, porque são ruralidades vazias, não tem mais gente, não tem mais sentido nenhum lá. Então, a partir dessa leitura territorial, no campo e na floresta, você vai ver organizações distintas, né, a partir de diferentes classes e relações sociais. Bom, até aqui, então, a exposição, e a gente, então, na nossa aula, vai fazer a discussão, né, e vai clarear mais conceitos. Obrigado e até lá.